noite, bem-vindos ao Band Eleições, um espaço para debater as questões que envolvem o pleito de 2020. Hoje nós vamos conversar com o presidente da Comissão Eleitoral da OAB de Santa Catarina, o doutor Paulo Freta Moreira. Boa noite, doutor. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos os seus telespectadores também. Certamente única na história recente da humanidade, uma eleição no meio de uma crise pandêmica de proporções inimagináveis. Para quem sabe que tivemos uma gripe espanhola há 100 anos, mas a eleição vai se realizar, inclusive, com uma alteração constitucional, alterando a data para o dia 15 de novembro e o segundo turno para o dia 29 de novembro. A OAB acompanhou como esse processo de elaboração da proposta de emenda constitucional, juntamente com o Tribunal Superior Eleitoral. Roberto, a OAB acompanhou atentamente esse episódio, esse fato, com muita preocupação desde o início da pandemia, em meados de março. A OAB esteve atenta a todos esses movimentos, criou grupos de trabalho que fizeram todo um apanhado geral da legislação, ajudaram a Justiça Eleitoral na formatação das propostas que foram encaminhadas para o Congresso Nacional para esse adiamento das eleições. Isso envolvia uma série de mudanças importantes na Constituição e também na legislação infraconstitucional. Então, a OAB participou ativamente de todo esse processo e, na verdade, a OAB indicou representantes nos grupos de trabalho que a Justiça montou e ela deu todo um suporte jurídico, legal, a partir da experiência dos advogados, da advocacia eleitoral em todo esse ambiente. Hoje a gente observa que não há uma unicidade, pelo menos, no processo, não da prorrogação, mas ainda da concepção da eleição no Brasil. Se fala muito numa unificação de calendário eleitoral, se criticava e se dizia que a oportunidade era agora, transferir o pleito para 2022, mas aí haveria necessidade de aumentar os mandatos, prorrogar os mandatos de prefeitos, vices e vereadores, o que não ficou palatável para o Congresso Nacional, muito menos para quem age dentro da Constituição, como os advogados, os promotores de justiça, procuradores e até mesmo o Poder Judiciário. O senhor acha que esse momento, acredita que esse momento pode ser ou a grande lição que saia desse processo eleitoral no meio de uma pandemia? Talvez sim, Roberto. Na verdade, a comunidade jurídica como um todo, não só a OAB, mas também a Justiça Eleitoral, enfim, o Ministério Público Eleitoral, viam com muita preocupação trazer para esse momento a discussão sobre unificação de calendário, unificação das eleições. Essa é uma pauta extremamente polêmica, ela modifica o sistema eleitoral, modifica o processo eleitoral. Então, nós havíamos entendido e entendemos ainda que trazer essa discussão num ambiente de pandemia, num ambiente de excepcionalidade, talvez não seria o momento mais adequado. Isso por quê? Porque a própria Constituição prevê que não pode ser feita nenhuma emenda constitucional em ambientes de excepcionalidade, ainda mais com uma ruptura tão grande em relação a todo o sistema eleitoral. Então, na verdade, essa mudança da data das eleições, esse adiamento de 4 de outubro para 15 de novembro, o primeiro turno, ela acabou sendo salutar para que a Justiça Eleitoral pudesse se organizar melhor, pudesse, enfim, estabelecer regras sanitárias, regras de saúde pública, para que, primeiro, os eleitores não sofressem nenhum tipo de risco, para que todos os atos preparatórios da Justiça Eleitoral para as eleições pudessem acontecer de forma natural, de forma normal, e também para que os próprios candidatos e partidos políticos, coligações, pudessem realizar as eleições, realizar a propaganda, enfim, participar do período eleitoral, fazendo chegar ao eleitor a mensagem, porque o destinatário final de todas essas mudanças, no fim, é o eleitor. Pensando naturalmente nesse raciocínio, o eleitor como o protagonista do processo, que às vezes não gosta de exercer esse papel, né? Temos que admitir que às vezes o eleitor, ou por omissão, ou por excesso de zelo, não gosta de admitir esse papel. O senhor atua há muito tempo em causas eleitorais, normalmente demoradas, e o eleitor muitas vezes se pergunta se isso não é um natural
enfraquecimento do processo democrático. Você elege uma pessoa, meses, anos depois, ainda está se discutindo se aquele mandato é legítimo ou não. Qual seria hoje o remédio jurídico para solucionar um problema como esse, que desgasta muito a classe política em relação à população? Com certeza, Roberto. A grande questão é que a insegurança jurídica ela não é um fato isolado do direito eleitoral, da justiça eleitoral, acaba sendo, infelizmente, um problema que todos as justiças comum do trabalho, justiça militar, acabam enfrentando. O processo eleitoral, na verdade, ele é um processo dinâmico, um processo célere. Os prazos são bem menores do que os prazos, digamos, da justiça comum. São prazos de 24 horas, 48 horas, 3 dias. Só que, na verdade, existe toda uma legislação que tem que ser seguida pela Justiça, pelo TSE, pelo TRE e pelos juízos eleitorais. Então, isso acaba levando um tempo, esses processos acabam levando um tempo. A propaganda eleitoral, os processos de propaganda são muito rápidos, acabam se resolvendo muito rápido. Mas, por outro lado, os processos de registros de candidatura, as ações de compra de votos, de abuso de poder, elas acabam demorando um pouco mais, porque elas têm um rito especial estabelecido e elas prevêem recursos, enfim, então tudo isso acaba, de alguma forma, atrasando o processo. Uma crítica que a classe jurídica, enfim, os advogados fazem, é também de quem atua nessa área eleitoral, e como você mesmo mencionou, eu atuo desde 2004 com eleições, fazendo o acompanhamento jurídico, é que hoje se faz uma demonização da política, como se a política fosse algo por si só pernicioso, por si só ruim, prejudicial. Então, eu acredito que esse próprio debate que nós estávamos falando antes, sobre o adiamento das eleições, ou sobre a unificação dos pleitos, ela vai acabar trazendo o menos interesse dos eleitores pelo processo eleitoral, porque, na verdade, as eleições ocorrendo de 4 em 4 anos, vai haver um espaço de tempo muito grande entre uma eleição e outra, isso diminui o debate, ou seja, vai ser um debate sendo feito num espaço de tempo muito longo. Então, a ideia é justamente fazer eleições periódicas para que o eleitor possa estar participando desse debate, tratando, num primeiro momento, como essas eleições, que são as eleições municipais, do seu problema local, o buraco na sua rua, uma falta de creche, a possibilidade de uma escola melhor, enfim, as cobranças locais. Eu costumo dizer que o prefeito ele é como um síndico da cidade, ao passo que nas eleições gerais, eleições para presidente da República, governador, o enfoque é outro, são políticas públicas, macroeconomia, problemas muito maiores. Então, talvez misturar todos esses problemas ou essas discussões numa eleição só traria um pouco de desinteresse do eleitor e até um pouco de confusão, talvez. A gente sabe que a OAB tem um papel sempre importante de protagonista na defesa dos interesses do cidadão brasileiro. Na eleição não é diferente. Agora, nós estamos diante de um pleito onde o eleitor estará enfrentando uma pandemia, tendo que ter cuidados para chegar numa urna eleitoral, numa sessão eleitoral, e, ao mesmo tempo, preocupado com a votação. Se bem que são só 2 votos, né? Para prefeito e para vereador. O senhor acredita que isso vai ser um elemento mais desagregador e que pode elevar o já elevado número de abstenções na eleição desse ano, principalmente entre os mais idosos? Infelizmente, eu creio que sim, Roberto. Eu acho que com todas as medidas sanitárias, mesmo com todas essas medidas sendo tomadas, o eleitor vai ter sim um pouco de receio, em que pese várias atividades estão sendo liberadas nos municípios. Florianópolis, especialmente, deve liberar aí todas as atividades nos próximos dias. Então, acredito que o exercício da democracia, a maior identificação da democracia é a eleição, é o processo eleitoral. Então, tanto que o TSE, a Justiça Eleitoral, tem feito um trabalho de convocação das pessoas, tentando tranquilizá-las. A gente tem visto propaganda sobre mesários, convocando mesários para participar, dando toda a segurança. Eu acho que o processo eleitoral vai ser um processo tranquilo em termos sanitários, em termos de saúde. Eu acho que as pessoas podem ir votar tranquilamente. 1 hora a mais também, né, doutor? 1 hora a mais de votação. Desculpa, não entendi. 1 hora a mais de votação, das 7 até as 5 da tarde.
Exatamente, 1 hora mais de votação vai ajudar um pouco, vai estender esse horário. Então, eu creio que sim. E a OAB tem esse papel também, a gente tem feito esse papel de, dentro do nosso âmbito de atuação, poder esclarecer aos eleitores, aos partidos políticos, que a votação vai sim acontecer de forma tranquila. A Justiça tem tomado todos os cuidados, a interlocução da OAB com a Justiça Eleitoral, com o Ministério Público, tem sido feita para que isso ocorra. Então, a gente tem procurado passar orientações nesse sentido. A Justiça tem feito, Eleitoral tem feito orientação aos pré-candidatos e aos partidos políticos também nesse aspecto de tranquilizar em relação ao ambiente eleitoral. Mas, infelizmente, faz parte desse temor, desse receio das pessoas participar do processo eleitoral de forma tranquila, de forma natural. Evidentemente, eu vou fazer uma pergunta agora muito mais para o cidadão, para o eleitor, do que propriamente para o advogado, para o presidente da Comissão Eleitoral da OAB de Santa Catarina. É uma eleição diferente, não só por causa da pandemia, mas eu vejo muito pouco esclarecimento por parte dos partidos, da Justiça Eleitoral e até mesmo de entidades importantes e influenciadoras como a OAB, de que essa é uma eleição diferente porque não temos mais coligação proporcional. Não se fará mais coligação de partidos para eleição de vereador. E isso é decisivo, porque não adianta escolher um prefeito que vá ter dificuldades depois para montar maioria na Câmara. A gente está vendo uma situação análoga com o governador do estado, agora Carlos Moisés da Silva, que não tem maioria na Assembleia, não construiu e também não foi eleito uma maioria com ele. Isso aí não é um ponto que precisa ser mais esclarecido, doutor? Acho que sim, Roberto, você tem razão. Na verdade, antes mesmo da pandemia, nós, na OAB, na Comissão de Direito Eleitoral, estávamos fazendo uma série de eventos justamente para trazer para a população, para a sociedade, as principais mudanças do processo eleitoral. Não tínhamos ainda a pandemia, ainda estávamos num ambiente de normalidade. Então, a maior alteração, a maior mudança para o pleito eleitoral de 2020 é sim a impossibilidade de coligações para vereadores. E isso, na verdade, tem um objetivo. O objetivo é diminuir a fragmentação partidária. Nós temos hoje 35 partidos inscritos no TSE. Então, o objetivo dessa mudança é justamente fazer com que os partidos diminuam um pouco, para que partidos menores que representam minorias, enfim, acabem sendo representados dentro dos grandes partidos. Então, o objetivo especial dessa alteração é fazer com que o eleitor vote com mais clareza, que ele saiba que ele está votando num candidato e que aquele voto para aquele candidato vai ser um voto também para a legenda e que, eventualmente, ele vai poder ajudar a eleger um outro candidato do mesmo partido. Não vai mais haver aquelas coligações enormes também para eleição proporcional, para vereadores, onde você, elegendo um candidato de um partido, você pode trazer junto, pelo quociente eleitoral, enfim, candidatos de outros partidos. Então, isso traz um pouco mais de clareza ao eleitor e segurança de que o voto que ele está dando para aquele partido, se for para ajudar alguém, vai ajudar alguém do mesmo partido. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo e já voltamos com o presidente da Comissão Eleitoral da OAB de Santa Catarina, Paulo Freta, para discutir um assunto que é polêmico desde o enunciado. Fake news, o flagelo das eleições. Nós já voltamos.